Já ouviram falar aqui em mapas de Kernel? No mapa de Kernel, nós procuramos estudar a agregação, a concentração de fenômenos pontuais. Então já é uma coisa que tem que ter em mente. O mapa de Kernel ele foi criado para estudar fenômenos pontuais. Ocorrências de morte, né? Doenças, crimes, espécies animais ou vegetais. Tudo que pudesse ser representado como feições pontuais, nós podemos usar um mapa de Kernel para estudar. Certo? Não adianta querer fazer usando linhas nem polígonos. Tem que ser dados pontuais. A palavra Kernel, né, tem a ver com núcleo, o significado literal dela é núcleo, mas aqui a nossa ideia é mais no sentido de concentração. O Kernel ele vai ser um método estatístico para estimação de curvas de densidade, curvas de concentração desses fenômenos que nós vamos estar estudando. Para ficar mais claro o que nós queremos dizer com o mapa de Kernel, veja só essa imagem aqui representada, certo? Aqui nós temos dois mapas de João Pessoa. Nos dois mapas nós temos a localização de 1000 ocorrências criminais, 1000 pontos, certo? Não se assustem, não pensem em não ir mapa de João Pessoa por conta disso. Isso aqui são dados fictícios. A gente pegou, gerou, usando a ferramenta do QGIS que gera pontos aleatórios. Mas vamos supor que você tem aí 1000 pontos para os dois casos. O mapa de Kernel ele vai destacar numa cor mais intensa, no caso aqui um tom mais escuro de vermelho, onde há uma maior concentração daquelas ocorrências. Onde tem uma menor concentração, fica mais diluído, por assim dizer, né? Fica menos intensa aquela tonalidade. Só que tem um detalhe. Qual a diferença desse mapa para esse, se os dois têm os mesmos pontos, a mesma localização? É porque neste primeiro mapa aqui, da minha direita, né, à esquerda de vocês podem ver que o mapa está levando em conta apenas a localização dos fenômenos. Ou seja, ele colocou num tom mais intenso as localidades onde havia mais crimes, mais ocorrências criminais. Já o mapa da minha esquerda, sua direita, você tem os mesmos pontos, só que ele está levando em conta um peso que foi atribuído ao tipo do crime. Na tabela de atributos desses pontos, havia um campo onde classificava aquele tipo de crime de acordo com a gravidade, por assim dizer. Gravidade 1, 2 ou 3. Porque com certeza vocês concordam que roubar uma galinha é crime, assim como o assassinato é um crime. Mas são crimes com gravidades totalmente diferentes. Então, você não pode colocar tudo no mesmo pacote, considerando por esse lado. Você tem que atribuir níveis de importância, níveis de gravidade naquilo que está sendo estudado. Então, você pode perceber que há variações na mancha de concentração entre um mapa e outro. Por exemplo, se você olhar aqui nesse mapa, você pode perceber que nessa região onde eu estou passando aqui o ponteiro do laser, você percebe que tem essa parte mais intensa, e aqui nessa parte mais ao norte, vamos dizer assim, está mais diluído, vamos dizer assim, né? Tá mais dissolvida a intensidade. Se você olhar essa mesma região no outro mapa, só lembrando que também aqui está também diluído, ele não tem uma continuidade, se você olhar para cá, você tem uma intensidade num corredor muito maior. Conseguem ver isso? E são os mesmos pontos. A questão é que essa área aqui, embora tenha menos pontos nessa área aqui, ficou mais intenso nesse segundo mapa, porque ele atribuiu pesos às ocorrências criminais. Embora tenham sido menos crimes, foram crimes mais graves que em outras áreas que havia mais crimes menos graves, certo? Ou mais leves. Então, algumas vantagens para usarmos os mapas de Kernel, né, para a utilização, né, para análise espacial. Primeiro, é que quando existe uma concentração excessiva de pontos, vamos supor, se você tivesse ali para representar em um bairro, vamos imaginar aqui 5.000 ocorrências criminais. Isso aí num bairro só, fora os outros bairros. Então, isso dificultaria a visão. Você vê 5.000 pontos num bairro só, ia cobrir o bairro, dependendo da escala que você está trabalhando. Só que aí, o que é que você pode fazer no mapa de Kernel? Você pode usar um ponto para representar várias ocorrências. Você pode, na tabela de atributos, informar quantas ocorrências aquele ponto ali está representando. Ok? E uma outra questão é que o mapa de Kernel tem como vantagem em relação a outros mapas que ele não se limita à divisão política definida pelo homem. Explicando melhor, vocês aprenderam a fazer aquele mapa graduado, mapa quantitativo, né? Então imagina só, um bairro de Recife, com a divisão por bairros, que vai mostrar quais são os bairros onde tiveram mais crimes. Você pode colocar em cores mais escuras aquele bairro que teve mais crimes. Entretanto, você deve concordar comigo que, em geral, a gente não diz assim que o bairro inteiro ele é perigoso. Em geral, na maioria dos casos, a gente diz que partes dos bairros
é que são perigosas. Não sei qual é a expressão que vocês usam aqui, mas pelo menos lá na Paraíba, em João Pessoa, a gente fala assim, aquela rua ali é esquisita. Quando fala que a rua é esquisita, a gente já entende que aquela rua ali é perigosa. Mesmo que seja um bairro nobre, por exemplo, um bairro com baixa criminalidade, mas tem trechos do bairro que são perigosos. Então o que acontece? O mapa de Kernel, essa representação dele de intensidade, de onde é que tem uma maior concentração, não se limita às divisões dos bairros, às divisões dos municípios. Ele não vai por aí, certo? Ele pode pegar trechos. Então, um resumo do processo para a geração do mapa de Kernel. Você tem que ter uma malha de pontos sobre o mapa. Aí, quando falar dos pontos, vamos pensar no seguinte. Esses pontos, eles podem ser do formato CSV, que você gerou, como a gente fez ontem, né? Criar uma lista de coordenadas e criar em pontos. Pode já estar em shapefile, pode ser um arquivo DXF, um arquivo da camada de GPS, não faz diferença. O que importa é seja uma camada de pontos, e não de linha nem de polígono. Tem que ser uma camada vetorial do tipo ponto. Aí talvez alguém pergunte, quantos pontos são necessários para eu fazer um mapa de kernel? Pensa só, se você colocar no programa aí 5 pontos, ele vai gerar o mapa de kernel? Vai. Mas vai ser representativo para o que você quer? Depende. Você está estudando sobre casos de dengue no Brasil. Aí você tem, de todos os casos de dengue no Brasil, você conseguiu a localização pontual de 5 pontos. 5 pontos. Aí você, quando distribui esses 5 pontos no Brasil, 4 desses pontos caem em Pernambuco. Isso quer dizer que Pernambuco realmente é o lugar do Brasil que mais tem casos de dengue? Não. A amostra ela é muito pequena e não é bem distribuída e por isso acaba não representando a realidade. Então o que é que nós temos que levar em conta? Quando você tem poucos pontos, o programa vai gerar um mapa de kernel. Mas quem tem que avaliar se aqueles pontos realmente são suficientes, são representativos em quantidade para o que você está estudando, é você. Você tem que analisar se aquela quantidade de ocorrências é suficiente para ter um peso, um significado no que você está estudando. Certo? Então, lembre-se disso. Quanto mais, melhor, mas claro, também tem que ser bem distribuído. Não adianta você pegar, por exemplo, 500 casos de dengue para o Brasil, só que esses 500 casos, 450 é em cima de Pernambuco. Só foi saudade de Pernambuco. Você tem que pegar uma amostra maior, bem distribuída, para aí você realmente poder estudar a realidade desse fenômeno que você está analisando. Ter o senso crítico de analisar o resultado que você está obtendo. Uma outra questão que eu queria explicar para vocês sobre esses pontos da tela é o seguinte. Além de você levar em conta a quantidade de pontos, é fundamental que você também leve em conta a temporalidade desses dados. Se você tem aqui um conjunto de 1000 pontos de ocorrências criminais, mas são pontos que têm crimes de 1970 até 2018, talvez não faça sentido você colocar tudo na mesma camada. Porque crime de 1970 para 2018, tem crimes que o cara que cometeu o crime nem existe mais. Está morto. Já prescreveu o crime. E assim, você saber, por exemplo, olha, cometeram 10 assassinatos nessa rua aqui de trás em 1970. Isso vai lhe preocupar? Você saber isso? Não lhe preocupa. Se ele disser que foi agora no mês de março, mataram 10 pessoas aqui na rua de trás, você ficaria preocupado. Ficaria mais suspeito de passar lá. Entenderam aí a ideia? Então você tem que levar em conta a temporalidade dos dados. Logicamente, você pode usar o mapa de kernel para fazer um estudo temporal, né? Você pegar dados de 2010, de 2011, 2012, mas colocar tudo no mesmo pacote, ou seja, no mesmo processamento, os mesmos dados, aí pode não ser significativo. Você tem que analisar realmente o que vem a ser representativo para o que você está estudando.